A terra vai pegar fogo. Você estará aqui para o Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Sobre o Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelação. O livro do Apocalipse traz à luz as coisas que brevemente devem acontecer, incluindo os acontecimentos no final dos tempos, o livramento dos salvos, o julgamento dos que rejeitaram a salvação e o destino final. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, a revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. O receptor da mensagem para gravá-la e transmiti-la é o apóstolo João. Os servos de Deus são exclusivamente o público-alvo do livro, a quem ler dá o privilégio de entender seu plano para eles e para todo o restante da criação. O objetivo é consolá-los em suas tribulações e prepará-los para o que está por vir, a fim de que sejam poupados das terríveis catástrofes e desgraças que assolarão em Mateus capítulo 13, versículo 9. Esse tratamento especial dado aos seus servos é um tema recorrente na Bíblia. O Senhor Jesus disse uma vez: discípulos disseram-lhes: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Deus tem um carinho especial com aqueles que o servem. O Apocalipse é a maior prova disso. Quando o Senhor revela a eles detalhes do porvir para que garantam a sua salvação, o recado é claro: se é servo, você não entenderá essas revelações. O Jesus pouco conhecido. O Apocalipse é a revelação para os servos. É a primeira revelação que Jesus lhes dá, diz respeito à sua nova condição após a ressurreição. Ele não foi simplesmente um profeta, um homem bom que falou coisas bonitas, fez boas obras e ajudou os sofridos. Tampouco é apenas o Filho de Deus. No Apocalipse, Jesus se mescla totalmente com o Pai e desfruta da mesma autoridade, poder e honra do Altíssimo. Ele compartilha com o Pai do mesmo nome que expressa a sua eternidade. Diz assim em Apocalipse 1, versos 8: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Conforme Isaías 44, verso 6, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Jesus deixa bem claro, já no início de sua revelação, que é o único e verdadeiro Deus, sem o qual não há salvação. As religiões procuram levar o mundo a crer que todos os caminhos levam a Deus e que o Senhor Jesus é apenas um desses caminhos. Apregoam que as pessoas devem praticar boas obras para garantir a salvação. Tentam diluir a pessoa e a obra de salvação do Senhor Jesus entre outras figuras e crenças religiosas, criando um caldo ecumênico do qual todos possam beber e se agradar. Tudo isso, porém, é mentira e engano diabólico para tirar o foco do único Salvador. Não caia nessa. Diz assim Apocalipse 1, verso 5: nós, evangelhos, Jesus nos é apresentado como Filho unigênito, ou seja, o único Filho de Deus. Mas no Apocalipse ele é o primogênito dentre os mortos, que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o que significa que os outros também ressuscitarão. Quem serão eles?
Diz assim em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que os esperam para a salvação. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Note que a Bíblia não dá nenhum respaldo à ideia da reencarnação, pela qual os mortos supostamente reencarnam, morrem novamente, reencarnam e assim vão se purificando de seus karmas. Ao contrário, a palavra de Deus diz que depois da morte vem o juízo, ou seja, o tempo para se arrepender e abandonar as más obras é aqui e agora. Aqueles, porém, que creram tiveram seus pecados lavados no seu sangue e esperam a salvação em Jesus, ressuscitarão também na sua vinda. Tão certo quanto ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E este Jesus exaltado, vivo e um com o Pai que poucos conhecem hoje, mas nós cremos, servimos e somos amparados diariamente por esse Jesus do Apocalipse, o Senhor dos Senhores, que nos amou e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Isso está em Apocalipse 1, versos 5, versos 6. Como não aceitar tamanha oportunidade de salvação? Como viver se o Senhor Jesus fosse mais um Deus qualquer no mercado religioso? Jesus no meio da igreja. Diz assim em Apocalipse 1, versos 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O apóstolo João explica o porquê de estar como prisioneiro na ilha de Patmos, uma pequena ilha vulcânica no mar Egeu, ainda existente hoje como parte da Grécia. Ele se identifica aos leitores cristãos como companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Não apenas ele estava sofrendo perseguição, mas todos aqueles a quem essas palavras eram endereçadas também passavam aflições e necessitavam manter a perseverança paciente que vem pela fé. A verdadeira fé é sempre vitoriosa, mas nunca isenta de tribulações. Quem segue o Senhor Jesus esperando só tranquilidade, não entende a caminhada da fé. João estava ali exilado por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Assim foi forjada a igreja primitiva no fogo da perseguição. Diz assim em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12, versos 16: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vós tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vós regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, e ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado, e nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Ainda hoje, a fé dos verdadeiros cristãos é provada por esse mesmo fogo. Como este mundo é governado pelo mal, é natural que haja resistência aos servos de Deus. Você já sofreu perseguição por sua fé e testemunho? Diz assim em Apocalipse 1, versos 10: Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. No dia do Senhor, o domingo já era desde o início da igreja, um dia reservado pelos cristãos para prestar adoração a Deus. Nem na prisão João deixou de respeitar esse dia, que marcou a ressurreição do Senhor Jesus. Em Apocalipse 1, versos 11 e 13, fala assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro,
E o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efésio, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. João viu o Senhor Jesus no meio de 7 castiçais de ouro que simbolizavam as 7 igrejas, uma alusão a toda a igreja cristã em todo o mundo, em todas as épocas. O Senhor Jesus está no meio dela, como prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou, eu no meio deles. E isso diz em Mateus 18:20. Há poder na reunião dos que creem. O Senhor Jesus honra a sua igreja com a sua presença, sempre que ela se reúne. Por isso nós reunimos periodicamente com outras pessoas que creem, para prestarmos culto a Deus. É essencial para a manutenção da nossa fé. Diz assim em Hebreus 10, versículo 25: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns. É inegável que a nossa fé se fortalece quando vamos à igreja. No entanto, há um movimento no mundo entre alguns que se dizem cristãos, que defende não ser preciso ir à igreja buscar a Deus, pois Ele está em todos os lugares. Realmente, Deus nos ouve em qualquer lugar. Porém, se queremos fazer parte do corpo do Senhor Jesus, não podemos deixar de estar onde Ele prometeu que nós encontraria. Igreja não é estrutura física, é a reunião dos que creem no Senhor Jesus. Se não houvesse um poder especial na reunião dos que creem, o Senhor Jesus não teria deixado uma promessa específica para eles. O diabo é o mais interessado em afastar as pessoas do lugar onde o Senhor Jesus prometeu estar. Quando o leão sai à caça, ele fica à espreita da manada que quer atacar. Quando os animais percebem o perigo e fogem, o mais fraco entre eles inevitavelmente fica para trás. A estratégia do leão é justamente aguardar a oportunidade, pegar o que ficou sozinho. Do mesmo modo, a estratégia do diabo é que você se isole, pois ele sabe que a presa mais fácil é aquela que fica sozinha. O diabo quer afastar você da igreja para afastá-lo do Senhor Jesus. Não caia nessa armadilha. Diz assim em Apocalipse 1, versos 13 e 15: e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça em cabelos brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aqui João, ao tentar descrever o resplendor da figura que viu, o Senhor Jesus glorificado, apela a orar para comparações. Ora, para o simbolismo, a roupa comprida até os pés e o cinto de ouro sugere a autoridade de um rei e a pureza de um sumo sacerdote. Os cabelos brancos, a sabedoria do ancião de dias que o Senhor Jesus possui. Os olhos, como chamas de fogo, expressam um olhar penetrante do Senhor, conhecedor de todas as coisas. Os pés, como bronze polido, simbolizam segurança e estabilidade, e a voz, como de muitas águas, fala de sua autoridade suprema. Diz assim em Apocalipse 1, verso 16: e ele tinha na sua destra 7 estrelas. As 7 estrelas na mão direita do Senhor Jesus significa os mensageiros do Evangelho, os instrumentos e veículos de sua mensagem que ele usa para conduzir e apacentar a sua igreja. Aqueles que dedicam suas vidas à transmissão do Evangelho estão na mão direita do Senhor Jesus. Você que serve a Deus, que se preocupa em transmitir o Evangelho, que é pastor, obreiro, que faz alguma obra missionária, que faz parte de algum trabalho que leva a palavra de Deus para as pessoas, está na mão direita do Senhor Jesus. E eu pergunto, se você está na mão direita do Senhor Jesus, quem pode tocar na sua vida? É claro, nem todos os que pregam o Evangelho são estrelas na mão do Senhor Jesus,
pois muitos querem ser estrelas para si mesmos. Se você se considera cristão, mas não anuncia o Evangelho, não está na mão do Senhor Jesus. Se você até anuncia o Evangelho, mas o faz por interesse próprio, também não está na mão do Senhor Jesus. Estrela do Senhor Jesus brilha para Ele, não para si. Quem reivindica a glória para si mesmo não está nas mãos dele. Diz assim em Apocalipse 1, versos 16. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. A espada de 2 gumes que sai da sua boca é a palavra de Deus. Ela é afiada para cortar do nosso entendimento todo pensamento destrutivo, é contrário ao que ela ensina, e o rosto como o sol nos remete ao brilho da sua glória, como aconteceu na transfiguração. O semblante de quem tem o Espírito do Senhor Jesus tem um brilho diferente. Quando você tem Jesus, os seus olhos brilham, a sua vida brilha. A verdadeira satisfação não está em uma música agradável, em uma roupa bonita, em festas ou em beleza física. Se você quer ser uma pessoa verdadeiramente bonita e feliz, precisa receber dentro de si o Espírito do Senhor Jesus. Quem recebe esse Espírito recebe o brilho de vida, que irradia de dentro para fora. Assim mesmo que a pessoa esteja com uma roupa simples, vai resplandecer uma beleza inigualável, que não se compara a nenhuma joia, a nenhuma produção, e que dinheiro nenhum pode comprar. Diz assim Apocalipse 1, versos 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Algumas igrejas usam essa passagem para defender erroneamente a doutrina do cair pelo poder de Deus, ou cair. Note que João tinha razão de se prostrar diante de tamanha maravilha descrita anteriormente, mas esta visão foi dada a ele e a ninguém mais. A resposta do Senhor Jesus a ele, ao dizer que não tivesse medo, mostra que o que fez João cair aos seus pés não foi o poder de Deus, ou teria passado todo o Apocalipse deitado no chão. Ele não foi derrubado, sua reação de perder as forças e cair foi uma reação natural de pavor. Ele caiu aos seus pés como morto, com medo, mas o Senhor imediatamente o tranquilizou. Finalmente, Jesus reafirma sua morte e ressurreição e fala de sua autoridade sobre os inimigos da alma humana. Eu fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Em Mateus capítulo 10, versos 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quando temos consciência de quem é o Senhor Jesus e lhe entregamos a nossa vida, e não precisamos ter medo de nada, nem de ninguém, porque Ele nos guarda. Temos a nosso favor o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que João viu. Nenhum mal se atreveria a tocá-lo. Por isso, enquanto nossa vida permanecer nele, estamos seguros. Mas a segurança que Ele dá não se limita a este mundo. O Senhor Jesus é o único que tem poder para salvar a alma. A Ele somente seja o nosso temor, o temor de pecar contra Ele e perder a nossa salvação. Então essa foi a passagem de Apocalipse capítulo 1. A passagem, a leitura, o estudo e as respostas que todos nós gostaríamos de saber. Está toda a explicação aqui no Apocalipse 1. Em breve postarei o Apocalipse 2 com toda a explicação para vocês ter entendimento e o significado. Desde já agradeço a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado. Canal Mundo Notícias. Até a próxima.